Bom, turma, vamos lá continuar com as nossas aulas. Espero que vocês estejam gostando do formato. Lógico que a parte da escultura exige muito também prática, né? E devido a alguns materiais terem ficado lá no Examais, eu entendo que alguns alunos não estão conseguindo esculpir em cera. Mas volto a deixar bem claro para não se preocuparem que logo logo, eu acho que a gente está bem perto de retornar mesmo agora. E eu vou dar seguimento à parte teórica para a gente esgotar todo o assunto teórico mesmo. E assim que voltar já é direto prática, tá bom? Então peço que vocês prestem atenção nos vídeos. E como são vídeos que vão ficar na plataforma, ou seja, vão ficar no YouTube, eu peço que assim que a gente esteja bem próximo do nosso retorno, vocês relembrem alguma coisa, principalmente a aula. Lógico que quando vocês voltarem, a gente tem ainda uma semana de adaptação, mas eu preciso que vocês estejam com algumas coisas que a gente fala aqui na cabeça. Não vamos ter, talvez, oportunidade de relembrar muita coisa do que eu estou falando aqui. E mesmo aqueles que estejam sem um bloco, eu preparei uma atividade, acredito eu, super interessante, porque é um procedimento que talvez muitos não consigam, mas é um importante passo caso você queira entrar nessa parte da estética dental mesmo, tá bom? Então no final da aula eu volto a falar dessa atividade, mas vamos falar um pouquinho de molar superior. Ele tem uma complexidade um pouco diferente do inferior. É um dente, eu acho que extremamente difícil para esculpir. A gente pensa assim que o molar inferior é difícil, eu acho que o molar inferior é fácil. Você, conforme vai fazendo, ele vai tomando uma forma bem legal. O superior, ele já te dá uma dificuldade na mesoclusal, assim, dá uma travada a mais. Mas vamos lá que eu vou falar um pouquinho aqui e volto a falar um pouquinho no vídeo, tá bom? O formato da parte vestibular, é muito parecido com o inferior, né? É um sentido convexo, tanto no sentido mésio distal, quanto no sentido cérvico oclusal. Então ele possui uma convexidade muito acentuada. Alguns alunos me enviaram alguns trabalhos de molar inferior, no qual essa convexidade foi deixada de lado, ou seja, você precisa deixar essa região bem convexa. De maneira geral, parece um casquinho de tartaruga aqui, pessoal. É bem convexo, tanto no sentido mésio distal, quanto no sentido cérvico oclusal. Então, essa região aqui é como se fosse uma meia-lua de uma maçã. Corta a maçã no meio, a parte que está aqui é a parte superior, digamos assim. É um casquinho de tartaruga, como eu costumo falar. Tá bom? Formato trapezoidal, não muda muita coisa. Até então, todos os nossos dentes possuem esse formato, ou seja, a distância mésio-distal na cervical é bem menor do que a distância mésio-distal na oclusal, tá bom? Primeiro molar superior, 4 bordos. Bordo cervical, 2 segmentos curvos de concavidade voltada para a raiz. Então, ele possui essa região na cervical. Então a linha na cervical não é uma linha reta, como eu vou fazer aqui, ó, por exemplo. Ela possui essa dupla concavidade. Os bordos proximais bastante convergentes para a cervical, ou seja, esse é o formato que vocês vão desenhar na face vestibular. Vocês percebem que parece um casquinho, ou seja, a vestibular do meu dente, ela é assim, ela é bem convexa em todos os sentidos, tanto no cérvico oclusal quanto no mesiodistal. Bordo oclusal, 2 segmentos em forma de V. Então vocês percebem aqui, ó, um V, outro V. São 2 Vs, ou seja, possuem 2 cúspides na região vestibular, tá? Deixa eu só apagar aqui, que aí ficou uma coisa esquisita aqui para visualizar. Pronto. Então vamos lá, repetindo, cervical, 2 segmentos com convexidade, tá bom? As proximais bem convergentes e a oclusal 2 Vs. Então já vai ganhando um pouquinho de forma na cabeça de vocês
como nós iremos fazer o desenho no bloco de cera. O roteiro parte do pressuposto que tem aqui, na parte teórica. Então, se vocês fossem desenhar o dente no bloquinho de cera face vestibular, como vocês desenhariam? Como está aqui, ó, cervical, proximal e oclusal. Então, vai ter um desenho em forma de V, né? 2 Vs na oclusal, as mesial e distal bastante convergentes, olha, bem, com uma convexidade muito grande, e os 2 Vs na oclusal, tá? Vamos ao segmento. Um sulco pela vestibular, isso a gente precisa definir depois quando está finalizando o bloco. O segmento mesial é ligeiramente maior que o distal, então ao dividir esses 2 Vs aqui, eu preciso fazer um V maiúsculo para mesial e um V minúsculo para distal. Notem que ligeiramente maior, não é muito grande, entendeu? Então você não centraliza os 2 Vs, desloca um pouquinho em distal. É como se aqui fosse o meio do meu dente, ó, e eu desloco um pouquinho para distal para fazer os 2 Vs, tá ok? Primeiro molar, formato trapezoidal, a face lingual ou palatina também. Só que tem uma estrutura anatômica interessante, os molares superiores, que é chamado de tubérculo de Carabelli. É uma estrutura, é como se fosse uma mini cúspide. Ela fica localizada na cúspide mésio-palatina ou mésio-lingual. Então, na cúspide mésio-palatina, a gente vai desenhar o que a gente chama de tubérculo de Carabelli. Mais adiante tem algumas outras fotos que a visibilidade dele é bem maior, tá? Segmento mesial, segmento distal. Mesma coisa, segmento mesial ligeiramente maior que o segmento distal. Ó, tubérculo de Carabelli aqui. Então, onde está localizado o tubérculo de Carabelli? Na cúspide mésio-lingual. Olha, como se fosse uma pequena cúspide na parte palatina, né, da cúspide mésio-lingual ou mésio-palatina. As faces proximais são retangulares, tanto na mesial quanto na distal, e possui uma letra V, uma inclinação cuspídea, né? Inclinação cuspídea. Esta aqui é a cúspide palatina, essa aqui é a cúspide vestibular. Cúspide palatina, cúspide vestibular. Como é que eu sei? Pelas raízes, tá? 2 raízes na vestibular e uma raiz na palatina. Face oclusal, notem uma diferença muito grande, né, do molar inferior. Olha a disposição. Essa daqui, pessoal, é a cúspide disto-lingual. Olha o volume dela. É uma cúspide bem pequena. Apagou. É uma cúspide bem pequena, tá bom? Então, visualize aqui o tamanho dessa cúspide e o formato do desenho. Olha, aqui é como se fosse uma letra L, né? Ó, o sulco vem da mesial e vai para vestibular. E olha o sulco como é da distal. Então, é a letra L e um formato inclinado aqui, uma reta meio inclinada. A gente vai trabalhar melhor. O formato do primeiro molar é um formato losango, tem um losango. Então, ele tem esse formato. E as cúspides, tá? 4 cúspides, já falamos. E o primeiro molar superior, ele possui um detalhe anatômico interessantíssimo, chamado ponte de esmalte. O que seria a ponte de esmalte? É uma continuidade, ou seja, a gente tem que entender de onde parte e aonde termina a nossa ponte de esmalte. A ponte de esmalte parte da cúspide mésio-palatina e vai para a cúspide disto-vestibular. Ou seja, na região central a gente não divide, é uma linha de continuidade, lógico que mais abaixo, tá? Então a gente vai desgastar um pouco a cera, mas a gente não traça uma linha dividindo a cúspide mésio-lingual da disto-vestibular. É muito interessante vocês entenderem e gravarem de onde vai para onde vai a ponte de esmalte no primeiro molar superior. É comum você ver profissionais esculpindo da cúspide mésio-vestibular.
para disto lingual. Então, a cúspide que inicia a ponte de esmalte, mésio, palatina, para disto vestibular, ok? Lembra esse formato de H, só que lembrando que esse formato aqui do sulco da região vestibular dessa cúspide, ó, é meio que um formato de L, tá bom? As dimensões são do livro do Leonardo, então isso aí é bem tranquilo. E a gente vai começar um pouco extenso a escultura do molar superior. Talvez eu tenha que passar alguma coisa, tá, pessoal? Para não ficar um vídeo muito longo e tal, a gente não ficar cansativo. Desenho, recorte do bloco, não preciso mais falar, né? Que a gente tem que primeiro recortar o bloco, dar aquele 1 milímetro nas distâncias máximas e a gente vai fazer os desenhos. As duas linhas na vertical e as duas linhas na horizontal. E aquele desenho que eu falei da convexidade, você vai fazer aqui, ó. Face vestibular, inicia o desenho. Bastante convexidade no sentido mesial e distal, ó. Levando a convexidade para a oclusal. Desenho, centraliza onde é o meio do dente, deixa a parte mesial maior que a parte distal. Então tá aí o nosso desenho bem tranquilo, galera. Bem tranquilo mesmo. Desenhou, cortou. Corta lá na cervical, mesial. Corta na parte oclusal, mesial também. Só no canto, tá vendo? Tem um detalhe interessante aqui no premolar. A gente não vai cortar aqui o V, olha. Bem aqui, a gente não vai cortar, tá bom? Deixa ele inteiro. Alguém pode entender porque a gente não corta em cima no primeiro molar superior? Eu não vou falar ainda, eu quero que vocês fiquem pensando enquanto a gente vai vendo a escultura, por que não cortar aí em cima? E se, porque eu cortar aí em cima, meu bloquinho está perdido, digamos assim. Tem que começar um outro, tá? Não posso cortar aqui, se eu cortar, a gente vai precisar pegar um outro bloco, tá? E aí vocês vão pensando um pouquinho aí. Vamos para a parte mesial, tá? Recorte da face mesial. Faz o mesmo desenho, as duas linhas na vertical da mesial e as duas linhas na horizontal. E vai desenhando a face mesial. Isso aí também eu mando para vocês o roteiro, né, do passo a passo, junto com os slides e junto com a atividade que eu quero que vocês façam, tá? Pode ser bastante complicado, mas assim, tem uma parte metodológica, assim, isso já é até uma coisa bem avançada que vocês estão aprendendo. Desenho de dente. Então, eu te mando um passo a passozinho para vocês se guiarem. Vamos lá para o desenho do bloquinho de cera. Então, faça o desenho da face vestibular, né? Dando aquela convexidade, localização da bossa lá na cervical. As bossas dos molares, dos dentes e, com maneira geral, elas se localizam na face cervical, né? Lá embaixo. Vocês vão aprender um pouquinho melhor de localização de bossa, para que serve, quando vocês estiverem dando prótese fixa com o professor José Luiz ou o professor Fábio. Então vocês vão ver um pouquinho mais falando de bossa em prótese fixa e PPR, localização onde vai ficar o grampo. Faz os dois cortes, né, na cervical e na parte oclusal, mesial. Não corta novamente a face oclusal lá em cima. Já conseguiram visualizar por que não cortamos lá em cima do dente, na face oclusal, a mesa oclusal V? Ó, o V não corta aqui, ó, não corta o V lá em cima. Por causa da ponte, né, pessoal? Não tem uma ponte de esmalte. Se a gente corta aqui em cima, o que a gente faz com a ponte? Corta a ponte, né? E se o primeiro molar superior tem ponte, e sem ponte é outro bloco, então tem que pegar outro bloco. Então, quando vocês estiverem esculpindo ou relendo, vendo novamente o vídeo para esculpir na Isamais, não esqueçam de não cortar na oclusal, tá? Cortou, corta a ponte, já era. Depois, arredonda. Então, olha como é simples o molar superior, né? Os dois cortes laterais, arredonda e acabou. Não. Aí, esse passo de corte inicial é muito fácil. Muito fácil. Vou dar uma adiantada aqui no arredondamento. Acho que não vai conseguir. Pra gente... Ó, arredondei. Então aqui. Arredondei todo mundo.
os cantos. Adiantei um pouquinho para ficar mais didático, tá, pessoal? O arredondamento vocês sabem fazer. Arredondamos os cantos e olha a mesa oclusal como ficou tipo um retângulozinho, né? E agora que vem o nosso detalhe, a gente precisa ter esse cuidado de desenhar aqui na região oclusal, então tem um desenho da região oclusal para a gente poder fazer os cortes. Vamos dar arredondamento agora, vamos lá, bem aqui. Vamos para a mesa oclusal, tá? Então arredondei as faces proximais, face vestibular, e agora venho para o meu ponto crucial do molar superior. Vamos fazer uma marcação bem no centro, tá? Para nos guiar, para a gente fazer o desenho de maneira correta. E agora vamos lá, entender que ele possui essa ponte de esmalte, possui 4 cúspides e eu vou precisar desenhar essas 4 cúspides para eu poder desgastar. Lembre que a gente vai ter vertente triturante, vertente lisa e a gente precisa fazer essas estruturas anatômicas. Qual é essa minha região aqui, ó? Eu estou fazendo uma vertente, né, pessoal? Estou fazendo esse meu desgaste de maneira oblíqua, para que eu possa fazer uma vertente triturante, outra vertente triturante. Vocês estão conseguindo ver? Qual instrumento a gente pode fazer isso? Posso fazer tanto com o Lecron quanto com o Hollenbeck. Vocês precisam ter esse movimento certo para que a vertente consiga ser realizada de maneira correta. Ó. Vamos para a parte agora, esculpir a parte vestibular. Então a gente vai fazendo alguns desgastes com o intuito de transformar esse dente em um molar superior. Lembrando que da cúspide disto vestibular para mésio lingual, a gente tem uma estrutura anatômica chamada ponte de esmalte, em que a gente não vai poder cortá-la. Ela tem que ficar com uma linha de continuidade. Vocês estão conseguindo visualizar as vertentes saindo? Uma vertente triturante, outra vertente triturante de cada cúspide. Então, eu vou precisar desenhar aí 2 vertentes triturantes para cada cúspide. Então, vão nascer nessa mesa oclusal 8 vertentes triturantes aí. E eu preciso tomar cuidado nos desgastes, porque eu já preciso dar essa inclinação dessa vertente. Eu não tenho muita chance para errar no molar superior. O molar inferior ele fica um pouco mais fácil. Quando a gente corta, né, o V da oclusal, já desenha um pouco a nossa cúspide. Aí não desenhou nada, aí eu vou ter que criar do zero. Então eu vou precisar fazer os meus desenhos para que nasça as minhas cúspides na face oclusal. A professora Thaís está fazendo aí com o Lecron, mas você também pode fazer com o Hollenbeck, se achar mais confortável. Tá certo? Fica a critério de cada um. Treinem o instrumental, vocês vão sentindo, dependendo da molação do instrumental, talvez fique um pouco mais fácil o Hollenbeck. Mas vocês vão sentindo, na medida que forem esculpindo, qual instrumental vai ficando mais fácil. Vocês estão conseguindo ver as inclinações das cúspides, vocês estão conseguindo ver que existe uma linha de continuidade aqui, olha. Não, aqui rompeu, né? Rompeu e aqui rompeu. Então aqui vai ser a minha ponte, né? Então eu preciso deixar essa região mais baixa, mais íntegra, sem essa divisão, uma linha dividindo uma cúspide da outra, porque aí existe uma estrutura anatômica chamada ponte de esmalte. Ela só está presente no primeiro molar superior. Qual é a diferença dela para o segundo molar superior? Eu removo a ponte, então no meu molar superior, segundo molar superior, não tem ponte de esmalte. E aí, pessoal, é vocês começarem a ter visão do dente. Então, assim, a gente tem sempre que treinar bastante, porque a escultura é uma coisa que você aprende com a prática. Vai praticando, vai aprendendo. Mas assim, eu sempre vou falar para vocês, e é verdade, você não consegue esculpir um dente, você não consegue fazer isso que está sendo feito, se você não tiver o conhecimento anatômico na cabeça. Você tem que saber que tem uma ponte de esmalte, que tem um tubérculo de Carabelli, onde é que eu vou fazer o tubérculo de Carabelli. Então, esses pontos anatômicos eles têm que estar muito em evidência na cabeça de vocês, senão não vai funcionar.
Então, assim, normalmente a gente nem cobra a escultura do molar superior, devido ao tempo. Acaba que não dá muito tempo da gente esculpir, por exemplo, molar superior, segundo molar inferior. A gente acaba não tendo esse tempo. Então, talvez, eu não sei se vocês vão conseguir ter no nosso retorno, mas assim, a teoria, os vídeos, vocês vão ter. Então, assim, é bem mais fácil depois, por mais que não dê tempo de fazer todos esses dentes no nosso retorno, mas vocês têm a capacidade de fazer na casa de vocês no futuro, entendeu? Importante assim, lógico que tem alguns detalhes aí que a gente precisa ter uma aula presencial para a gente poder tirar essas dúvidas. O que a professora está fazendo aí? Ela está dando as duas convexidades na face vestibular, olha. Então, você percebe que aqui está reto e aqui já está com a cúspide inclinada, olha. Isso vocês vão fazer como? Desgastando, ó. Ela vai desgastar bem aqui e na mesial, na distal. Mesial, distal da cúspide disto vestibular. Mesial, distal, mesial, distal. Olha lá. E a gente precisa fazer essa dupla convexidade para que o nosso dente comece a aparecer. Senão vocês percebem que aqui está um dente quadrado, ó, como um Minecraftzinho, um Lego, né? Nossos dentes não são assim, eles têm essa convexidade, essa curvatura, tanto no sentido cérvico, oclusal, quanto no sentido mesiodistal. Então a gente precisa dar essa convexidade. Então assim, a parte oclusal está bem definida já, é isso aí mesmo, não tem muito que a gente firular. A gente pode melhorar, lógico, mas assim, nesse momento é o momento de descoberta, é o momento de treino inicial, e vocês precisam ter essa noção geral do dente, entendeu? Não se preocupem em tantos detalhes que talvez algum dos professores possa esculpir a mesa para vocês. Mas lógico que a gente sempre tenta passar o que é melhor para vocês. É assim, como tem aluno que chega com facilidade aí, por que não tentar logo algo mais complexo? Mas não se preocupe se você não chegou a esse nível. Você vai chegar. Como eu falei, a escultura, tem aluno que já nasce com alguma coisa de escultura, já faz alguns outros trabalhos, aí fica um pouco mais fácil, né? Quem nunca fez vai ter uma dificuldade inicial grande, e alguns nascem com um dom, né? Então, assim, tem algumas coisas que vocês vão perceber com o passar do tempo, que a odontologia é um pouco de percepção, né? A gente tem que ter essa percepção. Para ter essa percepção, a gente precisa estudar. Vocês precisam estudar desde já, vocês estão no início da vida acadêmica aí de vocês. Então a gente precisa que vocês se dediquem ao máximo nos estudos. O que foi feito na região vestibular, oh senhor, o que foi feito na região vestibular agora está sendo feito na região palatina. Desculpa aí, pessoal. Eu não acredito que não vai continuar. Eu não acredito. Tinha que acontecer, né? Talvez eu tenha que dividir esse vídeo em duas etapas, galera. Vou tentar resolver aqui rapidinho. E eu acredito. E a gente vai tentar resolver, senão fazer 2 vídeos é pior. Vocês me permitam, eu vou ter que reiniciar aqui o programa. Não o computador, só o programa. Acho que não vai funcionar. Ó, deixa eu fechar aqui o programa. Infelizmente, galera, desculpa aí que erro técnico. Sabe o que é isso? São os vídeos, né? Esses vídeos são muito grandes e a gente tem que reiniciar aqui rapidinho. Pô, fechou até as páginas tudo. É bom que vocês vão ver os bastidores aqui. Ver como funciona aqui os bastidores. Não vai pegar mesmo, cara. O negócio é... Ó, faz parte, né? Não vai pegar.
Acho que coisa. Para não ter que dividir o vídeo, pessoal, eu vou dar seguimento aqui e eu peço que vocês... Eu mando esse vídeo depois à parte, só o vídeo. Não tem muito... Faltava só o tubérculo de Carabelli para a gente poder dar essa continuidade na escultura. Mas o tubérculo de Carabelli é uma estrutura bem tranquila de fazer. É só na hora de arredondar a cúspide, já arredondar, não desgastando da estrutura anatômica correspondente. Aí fica fácil. O que eu quero passar para vocês aqui para a gente finalizar é a atividade, tá? Vai o vídeo depois completo, tá bom? Deixa eu passar a atividade, eu tento mais uma vez passar o vídeo, que se é travar, a gente já finaliza, tá bom? Ó, eu vou mandar para vocês um anexo à parte desse slide aí, tá? Com uma qualidade boa, um tamanho bom para vocês imprimirem. Agora sim, eu não sei se todos vocês têm impressora, mas assim, é para poder desenhar mais fácil se você conseguir imprimir. Ah, mas eu não tenho impressora. Dá para fazer sem impressora? Dá, é mais difícil. Por quê? Porque com a impressora você vai usar isso como um gabarito. Sem impressora você vai ter que desenhar da tela do celular ou da tela do computador, tá bom? Mas vamos lá. Você com uma impressora, imprime essa página. E você vai precisar de uma folha em branco. Você vai pôr uma folha em branco por cima dessa. Então essa está toda desenhada. O que a gente vai fazer? Pôr uma folha em branco por cima. Então vocês conseguem ver que a gente tem visão da parte mais baixa, né? Da outra folha embaixo. Então aqui eu coloquei uma folha branca em cima. E fiz somente os contornos, olha. O contorno do dente. Então tá aí. O que tem aqui, você vai fazer o contorno e vai trabalhar dessa forma. Agora, depois que você fizer o contorno, você tira a folha de baixo. Então, essa folha impressa serviu só para fazer isso aqui. Depois que você fizer isso aqui, com esta folha ao lado, ou na tela do computador, na tela do celular, e fica a critério de vocês, vocês vão desenhar os dentes. Então, os dentes que nós já vimos, vocês vão desenhar. Aqui, lógico, é primeiro pré-molar inferior, segundo pré-molar inferior, mas esse aqui nós já vimos, esse aqui nós já vimos, esse aqui acabamos de ver. Diferença do primeiro para o segundo, só que não tem essa ponte de esmalte que vai da mésio lingual para disto vestibular. Olha aqui o tubérculo de Carabelli. Tubérculo de Carabelli tem aqui? Não, mas ó, aqui está presente. Então, sabe alguns detalhes que você, lógico que é um desenho de papel. Então, aí vai da habilidade de cada um. Mas ó, faz o contorno e depois vocês vão desenhar os dentes. Faz com o que vocês tiverem aí, pessoal. Lápis de cor, faz de duas cores. Aqui o que eu fiz? Fiz em tom verde a face vestibular, tom verde a face lingual e deixei sem marcar ainda a face oclusal. Mas eu tentei dar profundidade com riscos, olha. Então, o desenho que tem naquela folha aqui, eu fiz a mão livre. Vocês depois, com calma, vocês vão perceber que eu não coloquei em cima e copiei, tá? Fiz a mão livre, até tentei modificar alguma coisa que eu achei que pudesse visualizar melhor desta forma aqui. Tentei fazer a mão livre. Então vocês podem fazer isso daí. Desenhando, vocês ganham uma habilidade extra, que isso aqui não é dado na escultura. Eu acredito que vocês vão sair na frente. Isso aqui é algo que quase a maioria dos dentistas não sabe desenhar dente, entendeu? Então é importante a gente aprender a desenhar um pouquinho também. Então, outro da região anterior. Da região anterior é mais fácil. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês, de um lado, façam com mais detalhes, ou seja, aqui são os lóbulos de desenvolvimento, né? Região incisal, aqui dá uma translucidez incisal, e na outro quadrante vocês deem profundidade. Então, o que eu tentei fazer aqui é uma parte mais interna do dente e aqui uma parte mais externa. Então, vocês vão fazer esses dois desenhos, façam, por favor, que realmente vai ajudar vocês. Vocês não têm ideia do quanto ajuda vocês. Eu vou tentar mais uma vez passar o vídeo, mas aqui eu já vou, caso eu não consiga, eu finalizo e depois mando o restante do vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, galera,
pode perguntar tanto pela plataforma ou através de nossas redes sociais. Fica mais fácil, às vezes até, porque a resposta acaba sendo mais rápida, mas a gente entra uma, 2 vezes por dia na plataforma, só que eu tenho 6, 7 turmas, então às vezes fica um pouquinho mais demorada as respostas quando tem muita pergunta. Então acaba que na rede social a gente já consegue responder mais rápido devido a estar no bolso, né, o celular. A plataforma eu só entro no computador. Mas assim, eu quero que vocês façam esse desenho, por favor, façam um desenho. Eu vou deixar na plataforma o meu e-mail para vocês me enviarem, para eu acompanhar vocês. Ah, professor, vale ponto? Não vale ponto, galera. Que é isso? A gente não tá mais em colégio para ficar tudo valendo ponto, tá? Isso vale conhecimento, algo muito mais profundo do que um ponto numa prova, tá? Então assim, eu vou deixar meu e-mail para vocês enviarem, para a gente acompanhar vocês. Eu preciso ter essa resposta. Eu não sei se está todo mundo assistindo às aulas direito. Eu não tenho resposta da prova ainda, como foi a prova. E mesmo assim a prova, né, galera, com o slide do lado, o computador ligado, fica um pouco fácil. Então assim, eu nem estou tão preocupado, vou te ser bem sincero, com nota de prova. Porque eu acho que é um parâmetro que não está me guiando muito, não. Eu preciso ter uma resposta mais pessoal de vocês. Então assim, essa atividade gostaria que todos fizessem, para a gente ter essa resposta de como vocês estão indo, o interesse, a reciprocidade, ou seja, esse formato está agradando, não está agradando, é para mudar, o que a gente pode mudar, vocês querem alguma coisa mais ao vivo, mas para eu fazer ao vivo eu preciso que esteja todo mundo ao vivo, vocês estão entendendo? Se um aluno não estiver ao vivo, o ao vivo não sai, e aí o aluno vai se sentir injustiçado, com todo direito, naquele momento a internet dele falhou, aí depois, aí, perdi, professor, então ele precisa ter essa continuidade depois nas aulas. Então a gente precisa sempre ter uma aula gravada. Mas a gente pode marcar alguma coisa que extra. Eu preciso ter essa resposta de vocês, tá bom? Gostaria muito de ter essa resposta de vocês para a gente poder dar essa continuidade. Aqui o vídeo. Vamos tentar. Olha, vamos passando assim, ó. Assim eu acho que dá. Então olha lá. Tubérculo de Carabelli, eu acho que é o ponto mais crucial. Então o tubérculo de Carabelli é na cúspide mesiolingual e a gente vai desgastar, olha, a gente vai criando um sulco. Então é uma convexidade que a gente vai dar sem mexer nessa estrutura anatômica aqui. Então eu não vou mexer na estrutura anatômica e eu vou, através do desgaste, dar essa convexidade aqui na região da mesiopalatina ou mesiolingual, enfim, na cúspide mesiopalatina ou mesiolingual, a gente dá essa convexidade aqui, tentando nascer uma mini cúspide, que a gente chama, a gente não, né, que foi dado o nome de tubérculo de Carabelli. Então é uma microcúspide, não vai rolar não, galera. Quando o negócio trava, a gente tenta fazer voltar, mas não responde, né? É incrível. Deixa eu ver aqui, só pra... Foi meio... Não tá nem aqui, fica difícil eu achar. Primeiro, escultura, casquete, escovação, 26. Que vai agora. Agora, poxa, pega o arquivo original, fica mais fácil, né? Amigos. Então, olha, a gente faz esse desenho, esse recorte, pra gente poder evidenciar o tubérculo. Amigos, não sei o que é. Olha lá, evidencia o recorte para o tubérculo de Carabelli, para deixar esse volume maior aqui. Então aqui eu não desgasto, a gente vai fazer esse desgaste somente na face mais Ele não superior, sabe, né? amor, senão ele colocava. Desgastei um pouquinho, Amigos. Desgastei a ponta do Hollenberg, já vai definindo o meu limite do tubérculo de Carabelli. Lucas, põe aqui pra ele, Lucas. Cúspide, né, pessoal? Então é algo bem sutil, uma cúspide extra. Então, mais sutil, a gente faz esse recorte aí e praticamente já tá feito. Então, Põe pra ele jogar, Lucas. Ele quer jogar Minecraft. Vai dar
Vai lá, Tim. Bota aí, filho. Tudo bem? Mano, Mas amigo isso do que eu vou mostrar Unicred. pra vocês, a gente já vai pro final aqui, dando 360 no dente, para evidenciar alguns pontos anatômicos que vocês possam realizar de maneira mais eficiente desenho desse dente, tá bom, galera? Agradeço mais uma vez a atenção de todos, espero nossa aula deu 30 minutos, 40 minutos por aí. Aguardo a resposta de vocês. Espero